Fórum Econômico Mundial de Davos, o Macron, aquele da champanhe sobretaxada, sendo perseguido, desceu o porrete. Pode botar o vídeo direto aí, vai. We will do our best in order to have a stronger Europe. Faremos o nosso melhor para termos uma Europa mais forte, muito mais forte e mais autônoma, com base nos pilares que acabei de mencionar, e também baseados em mais investimento e compromissos na defesa e segurança, porque temos de investir muito mais, porque acreditamos aqui no epicentro deste continente que precisamos de mais crescimento, precisamos de mais estabilidade nesse mundo, mas escolhemos o respeito, não os valentões, preferimos a ciência ao conspiracionismo e preferimos o Estado de Direito à brutalidade. Vocês são bem-vindos à Europa e mais do que bem-vindos à França. Não faz sentido termos tarifas e estarmos divididos, e ainda por cima ameaçar com tarifas adicionais. O mais absurdo é que podemos ser colocados numa situação em que precisaremos usar o mecanismo anticoerção pela primeira vez em relação aos Estados Unidos, caso eles imponham tarifas adicionais. Você consegue imaginar isso? É uma loucura, eu realmente lamento, mas é consequência da imprevisibilidade e da agressividade desnecessárias. Então, o que precisamos fazer é manter a calma, todos nós. Esses óculos que ele tá, quem está acompanhando no rádio não viu, ele está de óculos escuros falando. Ele teve um problema ocular, né? Porque é um vaso sanguíneo. Deve ter algum problema. E aí ele falou também das ambições imperialistas dos Estados Unidos e do risco que isso representa para o mundo. Ainda veremos no último bloco, que vai apenas pelas redes sociais e pela TV, mas quem está no rádio depois acompanha. A crise em que o Trump está metendo o mundo é muito grave, é muito séria. Agora, curiosamente, isso em alguns aspectos até está sendo positivo para a economia brasileira. O mundo está ficando muito complexo, Valio Bene. Está difícil de entender as coisas. É por isso que nós somos importantes para explicar, né? Ele teve um vaso sanguíneo no olho que se rompeu, por isso ele está de olho vermelho, né? Olha só, é isso. Viu, mãe? Acontece até com o Macron, porque aconteceu com a mamãe também, mas ela já sarou. É isso aí. E nós vimos o Macron, que deu uma pancada nos Estados Unidos, e uma ainda mais forte, porque está dizendo assim, que história é essa do Trump usando ambições imperialistas, mas contra nós, contra os aliados? Quem é que se diverte com isso? Bom, a Rússia nós já vimos. E isso é muito impressionante, porque vira uma conversa meio de senhores da guerra. Né? Então Trump diz, o Putin, não, a Ucrânia aí, eu resolvo. O Trump, a Groenlândia, está tudo certo. Que coisa insana isso. Né? E ele fez uma fala muito dura. E também falando da guinada rumo à autocracia dos Estados Unidos e de alguns outros países. A democracia, na verdade, o Trump é a expressão de uma crise também da democracia, né? Quer dizer, crise da democracia? A democracia não fabrica uma crise contra si mesma, né? É uma crise daqueles que odeiam a democracia. Vamos botar o vídeo direto aí, vai? Look at the situation where we are. I mean, a shift towards autocracy against democracy. Observem a situação em que nos encontramos. Refiro-me a uma guinada da democracia rumo à autocracia, mais violência, mais de 60 guerras em 2024, um recorde absoluto. Mesmo que eu entenda que algumas delas foram manipuladas e o conflito se tornou algo normal, híbrido, expandindo-se para novas demandas, espaço, informação digital, comércio cibernético e assim por diante. É também uma mudança em direção a um mundo sem regras, onde o direito internacional é pisoteado e onde a única lei que parece importar é a do mais forte, e as ambições imperialistas estão ressurgindo. Imperial ambitions are resurfacing. In this context,
Nesse contexto, quero excluir duas abordagens. A primeira seria, eu diria, aceitar passivamente a lei do mais forte, o que leva à vassalagem e à política de blocos. Penso que aceitar uma espécie de nova abordagem colonial não faz sentido. E todos os chefes de Estado, de governo e líderes empresariais que se mostrarem demasiado complacentes com tal abordagem terão uma enorme responsabilidade. The second will be to adopt a purely moral posture. A segunda opção seria adotar uma postura puramente moral, limitando-nos a comentários. Esse caminho nos condenaria à marginalização e à impotência. Diante da brutalização do mundo, a França e a Europa devem defender um multilateralismo eficaz, pois ele serve aos nossos interesses e aos de todos aqueles que se recusam a submeter-se ao domínio da força. Para mim, as duas respostas são, por um lado, mais soberania e mais autonomia para os europeus, e por outro, um multilateralismo eficiente para alcançar resultados por meio da cooperação. Results through cooperation. Obviously, France and Europe are attached to national sovereignty and independence, to the United Nations. Obviamente, a França e a Europa estão ligadas à soberania e à independência nacionais, às Nações Unidas e à sua Carta. E não se trata de uma atitude antiquada do multilateralismo. Trata-se apenas de não esquecer totalmente o que aprendemos com a Segunda Guerra Mundial e manter o compromisso com a cooperação. E é também por causa desses princípios que decidimos participar do exercício conjunto na Groenlândia, sem ameaçar ninguém, mas simplesmente apoiando um aliado e outro país europeu, a Dinamarca. Diante desta ordem e dessa nova situação, a França assume neste ano a presidência do G7, com a clara ambição de restaurar o G7 como um fórum para o diálogo franco entre as principais economias e para soluções coletivas e cooperativas. Olha, uma fala, sem dúvida nenhuma, muito forte, uma síntese muito boa das barbaridades que estão sendo operadas pelo seu Donald Trump. Não é? Para aqueles que sempre viram a democracia ocidental, como se chamava, tem inimigos, antes era a União Soviética, depois a Rússia, que não é exatamente uma democracia, né? Ou para aqueles que acham, o modelo chinês não pode triunfar, porque afinal de contas, se é a força e a potência econômica que tem um regime de governo que não é aquele que a democracia ocidental consagrou. Acontece que essa democracia ocidental, com todos os seus problemas, os Estados Unidos são uma referência pelo seu poder econômico. À medida que o Trump evolui para a autocracia no seu próprio país, e que adota essa política das zonas de influência e, portanto, cada senhor da guerra que cuide do seu quintal, aí é a própria democracia que corre risco. E é verdade. E aí, veja, ele não viu nenhum problema em criar confusão no próprio bloco ocidental. Porque ele ameaça, inclusive com força militar, o próprio bloco constituído de países para enfrentar a ameaça que viria da Rússia, por exemplo. E aí, está forçando os europeus a quê? A fazer alguns exercícios militares para desestimular os Estados Unidos. A Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, dizendo, olha, nós vamos ter que aplicar tarifa se for preciso. Que coisa é essa? Que mundo é esse? Né? Não obstante essa confusão toda, fez a Bolsa Brasileira bater novo recorde. Porque tem gente fugindo de lá e vindo para cá.